Você está querendo investir em fundos imobiliários, mas está encontrando dificuldade para escolher bons fundos imobiliários? Então fique aí, porque nesse vídeo eu vou mostrar para vocês algumas dicas do que você precisa estudar para escolher um bom fundo imobiliário. Solta a vinheta. Olá jovens, tudo bem? Aqui é o Patrick novamente com vocês no canal Escola para Jovens Investidores e hoje eu vou falar com vocês de um assunto bastante interessante. Você está querendo escolher um fundo imobiliário e não sabe como escolher? Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês quais parâmetros que eu estudo antes de escolher um bom fundo imobiliário. Nesse caso, eu vou utilizar aqui o HGLG, que é um fundo imobiliário que eu tenho na carteira do canal, mas não é indicação nem de compra nem de venda desse ativo. Como eu falei com vocês, mais para frente eu vou falar vários parâmetros que eu estudo para vocês também terem esse conhecimento para escolher os fundos imobiliários que vocês acham que é melhor para vocês. Então, não é indicação nem de compra nem de venda desse ativo, ok, galera? Então, bora pro vídeo. Porém, galera, eu só quero pedir a vocês aí que dê um like pra gente, se inscreva aí no canal, clica no sininho, compartilha, comenta à vontade, porque quanto mais vocês participam, mais o YouTube entende que esse é um conteúdo de relevância e espalha para mais pessoas, e isso é muito importante para nós, tá ok? Eu fico eternamente agradecido aí pela ajuda de vocês. Mas vamos lá. O fundo imobiliário HGLG, ele é um fundo imobiliário de tijolo, que é a primeira coisa que eu procuro ver quando estou escolhendo um fundo imobiliário. Fundos imobiliários, eles podem ser de tijolo e de papel. Nesse caso aqui, eu escolhi o fundo imobiliário de tijolo. E dentro do fundo imobiliário de tijolo, o que a gente tem? A gente tem fundo imobiliário de logística, de shopping, lajes corporativa, desenvolvimento, varejo, dentre tantos outros. Então, eu preferi falar hoje aqui de um fundo imobiliário que é de tijolo na área de logística. Vamos para outros parâmetros que eu estudo agora para mostrar para vocês por que eu escolhi HGLG11. Aí tem os parâmetros, né? O que eu estudo para poder escolher um bom fundo imobiliário? A primeira coisa, eu já vou logo na gestão. Quem é que faz a gestão desse fundo imobiliário? No caso do HGLG11, ele é um fundo imobiliário que é gerido pela Credit Suisse, um banco da Suíça, e que tem uma gestão ativa, uma gestão que eu confio e que há muitos anos, que ele foi criado desde 2010, sempre foi um fundo com alta credibilidade no mercado, muito por conta da gestão. É a primeira coisa que eu vejo. Se a gestão tem uma boa relação com os cotistas, isso é muito importante. Se é uma gestão ativa, se eles estão ligados ao que está acontecendo nas questões macroeconômicas. Então, a gestão, para mim, é uma das primeiras coisas que eu olho para poder escolher um bom fundo imobiliário. A segunda coisa é o patrimônio desse fundo imobiliário. No caso do HGLG, ele é um fundo que ele tem patrimônio de 5,2 bilhões, ou seja, é um fundo enorme. Ele é um fundo de valor patrimonial alto, então dificilmente esse fundo imobiliário vai encontrar algum tipo de problema no que diz respeito ao seu patrimônio, entendeu? Então, esse é um dos parâmetros dentro do patrimônio, que ainda tem quantidade de ativos. Dentro desse patrimônio, quais são os ativos que esse fundo imobiliário tem? Quantos ativos são?
Ele é um monoativo. Monoativo é quando o fundo imobiliário ele tem apenas um shopping, apenas um galpão logístico, apenas uma laje corporativa ou um prédio. Isso não é bom, porque se o inquilino sai desse imóvel, ele não tem outra fonte de renda para te pagar proventos todo mês. Então isso é muito importante. Quanto mais ativos ele tiver, melhor. Que é diretamente ligado ao terceiro item, que é a vacância. No caso do HGLG, ele tem 9,9% de vacância física. O que isso quer dizer? Vacância física é a quantidade de espaço físico que ele possui que está sem inquilino no momento. Que não tem nenhum inquilino tomando conta daquele espaço. No caso do HGLG, ele tem 9,9% de total espaço sem ter um inquilino. E esse 4,5% é a vacância financeira. O que isso quer dizer? Que dos 100% que ele tem de oportunidade de recebimento no mês, 4,5% ele não está recebendo por conta de alguma vacância física. Porque existe a vacância física diferente da vacância financeira. Por quê? Porque muitas vezes o inquilino deixa o imóvel, mas ele ainda continua pagando a multa. Ou seja, a vacância física ela existe, mas a vacância financeira ainda não, porque o inquilino ainda tem que pagar a multa do período que ele não cumpriu. Entendeu? Então, esse é um parâmetro importantíssimo. Eu costumo não comprar fundos imobiliários em que a vacância esteja acima de 15% a 20%. Eu já começo a olhar de lado para o fundo, porque para mim 20% já começa a ser um número muito alto de vacância para um fundo imobiliário. O terceiro item que eu vejo, a liquidez. Gente, a liquidez, eu coloco ela em terceiro lugar aí, mas eu vou dizer que é tão importante quanto os outros dois que eu citei antes. Por quê? Liquidez é a capacidade que você tem de chegar lá no home broker e vender o seu fundo imobiliário. Você precisou do dinheiro para alguma coisa, você não quer ter mais aquele fundo imobiliário e você quer vender. Então, quanto maior for a liquidez daquele fundo, melhor, porque aí você vai saber que quando você precisar vender, você vai conseguir vender rápido. E no caso do HGLG, ele tem 11,7 milhões por dia de liquidez, milhões de reais por dia. As movimentações dele por dia está na casa de 11,7 milhões. É um número bastante alto. Se você chegar lá no home broker agora e quiser vender o HGLG, você não vai ter problema nenhum para vender no valor do mercado que está lá agora. Quarto parâmetro, preço. É claro que o preço, né? Você não vai comprar nada nesse mundo, a gente quer comprar caro. Fundo imobiliário é a mesma coisa. Você não vai querer comprar fundo imobiliário caro, né? Então, o caso aqui do HGLG, o valor por cota dele hoje no mercado, está R$ 157,80. Aí, nesse valor, está dizendo que o P sobre VP dele hoje está 1,02. O P sobre VP é o preço sobre valor patrimonial por cota. Isso quer dizer o quê? A gente tem que dar sempre preferência a comprar fundos imobiliários onde o P sobre VP está igual ou abaixo de 1. Acima de 1 significa que esse fundo imobiliário está com ágio. Ele está sendo vendido mais caro do que ele vale. Mas tem um adendo aqui que é muito importante da gente ver. No fundo imobiliário de tijolo, isso não é muito relevante. O P sobre VP, no fundo imobiliário de papel, sim. É quase que obrigatório você, no fundo imobiliário de papel, só comprar quando ele estiver abaixo de 1.
quando ele tiver com deságio, quando ele tiver parado. No caso do fundo imobiliário de tijolos, ainda é relevante se você comprar o fundo imobiliário ali com 1.03 até 1.04. Eu vejo que não há problemas. Por quê? Porque o valor patrimonial de um fundo imobiliário de tijolos é muito complicado de você analisar. Porque todo final de ano eles fazem uma análise geral dos imóveis que eles têm e geralmente esses imóveis sofrem valorização. Então, esse valor de P sobre VP que está aí hoje é o valor atual de hoje. Mas será que se você for vender, será que se o fundo for vender um imóvel dele, ele vai vender com o valor que está lá hoje? A gente não sabe, ele pode vender por mais, ele pode vender por menos. Então, um imóvel, a valorização e desvalorização dele vai depender muito no passar do tempo. Então, para a gente comprar um fundo imobiliário de tijolo, olhando para o P sobre VP, dá uma tolerância de até 1.04, assim, no máximo, arrebentando, se o fundo for muito bom, 1.05. Fora isso, acima disso eu já não compro. Então, fundo imobiliário de tijolo, é obrigatório comprar abaixo de 1? Não. Uma tolerância de até 1.04. Fundo imobiliário de papel? Sim. Só compro se for abaixo de 1. Ok, galera? Vamos para o próximo aí. Esse parâmetro que apareceu aí agora, o valor patrimonial ao longo da história do fundo imobiliário. Como vocês podem ver no caso do HGLG, ele começou ali em torno de 100, por aí, e hoje ele está com 157. Como vocês podem ver, ao longo da história dele, o valor patrimonial dele só foi subindo. O que isso significa? Que além dele pagar os proventos todo mês entra aquele dinheirinho lá na sua conta, ele também tem a valorização da cota. Você ganha de duas maneiras com ele. Quem comprou ele lá em 2010, quando ele começou, está feliz da vida, porque de lá para cá, além dele ter pago todos os meses sem falhar os proventos, ele também teve um crescimento no seu valor patrimonial. Entendeu? Então, todo fundo imobiliário que vocês forem estudar que tiver com essa situação aí, ou ele começou lá com um valor de R$100 e continua hoje ali com R$100, R$101, mesmo depois de muitos anos, significa que ele é um fundo imobiliário que ele não tem desvalorização da cota, que ele tem uma valorização do seu patrimônio. Isso daí também é muito importante quando eu vou escolher um fundo imobiliário. Um outro parâmetro, né, claro, que não pode deixar de ser visto, é o histórico de dividendo dele. Como vocês podem ver, o HGLG ele nunca deixou de pagar dividendo e são dividendos crescentes. São dividendos que, com o passar dos anos, eles só vêm subindo. E alguns meses do ano, no caso aí julho e janeiro, vocês podem reparar que tem no gráfico um pagamento bem maior. Esse pagamento é o pagamento que ele faz todo final de semestre. Todo fundo imobiliário ele é obrigado a pagar 95% dos lucros para os cotistas. Mas esse pagamento é por semestre. O que isso significa? Durante os 6 meses, ele vai tendo os rendimentos dele e ele muitas vezes ele paga só 60% daquele rendimento no mês, ficando ainda 35% sem pagar. Esses 35% eles vão se acumulando e quando chega no final do semestre, ele pega tudo isso e paga de uma vez só. Por isso que tem esses parâmetros aqui de alguns meses, ele dá essa pancada maior aí. É onde ele paga às vezes 3 vezes mais o valor normal que ele paga, 2,5 vezes mais. Então,
é um fundo imobiliário que, no que diz respeito aos dividendos, é muito bom. Porque ele, além de pagar todos os meses um valor justo, no final de cada semestre ele ainda dá essa pancadinha aí que ajuda bastante a gente, né? E aí, eu vou mostrar para vocês o resultado do HGLG na minha carteira. O que significa essas 80 cotas aí que eu tenho na carteira do canal? Com o passar do tempo, a gente vai comprando aos poucos as cotas dos fundos. No caso do HGLG, com o passar do tempo, essas 80 cotas me geraram um preço médio de R$ 160,16. Esses R$ 160,16 eu paguei tudo de uma vez só, assim, nas 80? Não. Às vezes eu compro um pouco mais caro, às vezes eu compro um pouco mais barato. Eu participo também de subscrições e aí sai esse preço médio de R$ 160,16. E aí, todo mês eu recebo uma média de R$ 1,10 por cota de dividendos, que gera o valor total de R$ 88 todo mês. E aí, todos esses valores no final me geram um dividend yield nos últimos 12 meses de 9,32%. Ou seja, galera, a rentabilidade do HGLG dentro da carteira do Escola para Jovens Investidores é de 9,32%. Muito bom, maravilhoso. Aí as pessoas vão falar, poxa, mas o CDI está pagando 12,25%. Não seria melhor colocar lá? Aí eu falo, legal, só que junto com esse 9,32% tem a valorização da cota, entendeu? Meu preço médio é R$ 160,16. Hoje o valor de mercado está até abaixo, está R$ 157. Eu estou perdendo R$ 3 por cota. Mas já esteve no meio do ano em 166 e eu tenho certeza que esse valor vai voltar, porque o HGLG é um fundo que a tendência dele, como eu mostrei para vocês lá na evolução do valor patrimonial, é de crescimento. Então eu não posso dizer que eu ganhei só 9,32%, porque com a valorização da cota eu também vou ganhar. E sem contar que, se eu aplicar o meu dinheiro lá no Selic, o meu dinheiro vai ficar preso lá e eu só vou poder rever esse dinheiro se eu resgatar. Quando eu resgatar, eu vou ter que pagar imposto de renda. Aqui eu recebo 9,32 por ano sem pagar imposto de renda, porque os proventos que a gente recebe de fundos imobiliários não pagam proventos. É bem vantajoso. Todo mês você receber na sua carteira lá R$ 88, eu consigo comprar outros fundos imobiliários, eu vou juntando, ou eu compro tesouro direto, eu compro criptomoeda, eu faço o que eu quiser com esse dinheiro. Então, galera, por isso que eu acho o HGLG um ativo importante na minha carteira. Agora, depois de passar para vocês quais são os parâmetros que eu estudo para poder escolher um bom fundo, chegou a hora de vocês fazerem o mesmo. Esse ativo eu usei ele como exemplo, não é indicação de venda nem de compra. É só para vocês entenderem como é que se faz para escolher um bom fundo imobiliário. E tem mais. Existem outros parâmetros mais finos ainda para se escolher um bom fundo imobiliário. Aonde estão localizados galpões, por exemplo, se esses galpões estão em estado bom, em estado ruim, se são galpões antigos, se são galpões novos. Quem são os inquilinos que estão nesses galpões? Quais são as empresas que estão sendo inquilino nesses galpões? Então,
Não é só escolher o fundo imobiliário com esses parâmetros só aqui. Existem outros que, se vocês quiserem saber mais, é só colocar aqui nos comentários que a gente vai ajudar vocês, a gente vai responder. E se vocês gostaram desse vídeo, é só colocar aí também que a gente vai fazendo mais vídeos nesses estilos assim, para ir ajudando vocês a escolherem bons fundos imobiliários, tá ok, galera? No mais, eu vou ficando por aqui, agradeço a presença de todos vocês e até a próxima, galera!